Então, agora, dando continuidade nesse bate-papo gostoso aqui com o André, nós vamos então continuar a nossa entrevista, o nosso segundo bloco, falando sobre o que fazer para a gente trazer mais turistas para o Brasil. O que está faltando? Olha, Darcy, o que a gente percebe muito é que existe uma concentração de operadores e agentes de viagens no Rio de Janeiro, e que é o ícone maior do Brasil. É uma cidade fantástica, linda, maravilhosa, mas não é a única coisa que nós temos para mostrar no Brasil. Então se promove muito o Rio de Janeiro. Geralmente a gente tem como um segundo ícone Foz do Iguaçu, então o estrangeiro, quando vem, ele faz esse binômio entre Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu, e quando existe uma terceira opção, ele acaba indo para Salvador, na Bahia. São os três principais destinos icônicos do Brasil. Mas o Brasil tem tanta coisa para oferecer, e não é só praia. Cortando, inclusive, até nas entrevistas dos turistas, né? Quando no Rio, Carnaval, época de o Ano Novo, eles só falam do Rio. Você tem razão. Sim, sem dúvida. E não é nenhuma. só isso, né? Não, nós temos tanta coisa. Existe, por exemplo, vamos falar um pouco de praias, mas também não só das famosas praias. Você tem estados do Nordeste que não são muito visíveis para o turista estrangeiro e que tem capacidade de recebê-los. Você tem Alagoas, você tem Sergipe, você tem Pernambuco, além de Recife, o próprio estado do Rio Grande do Norte, o Ceará, além de Fortaleza, e você tem o Maranhão. Maranhão é um lugar maravilhoso. Isso em termos de praia, sem contar a parte interior do Brasil. Você tem tanta coisa linda para ver neste país e que não é devidamente promovido. Existe também uma acomodação por parte das operadoras que dizem: não, o gringo só quer ver Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu e Salvador, mas eles não fazem um esforço de mostrar que existem outras opções. Não diria que são melhores, que são outras opções muito bonitas e que poderia satisfazê-los da mesma maneira. Por exemplo, a Amazônia, né? Então a Amazônia vai desde o Maranhão até o Amazonas, Amapá, Roraima, toda aquela região, o próprio estado do Pará. Quer dizer, não é só Manaus, mas Manaus tem aquele apelo por estar no meio da Amazônia. Você tem o Pantanal, você tem Tocantins, onde tem o Jalapão, que é um parque absolutamente fantástico. Coisa linda, no sul você tem o Parque das Missões, você tem as características do Rio Grande do Sul italianas, de Santa Catarina, que é alemã, que tem tanta coisa. Temos o Oktoberfest, o segundo maior Oktoberfest do mundo, feito, né, em Santa Catarina, em Blumenau. E não é explorado quase, né, pelos turistas. E é coisa feita muito para brasileiro, mas não para o turista internacional. Exatamente. Então, pelo fato de se concentrar esse número de operadoras no Rio de Janeiro, o foco maior tem sido para esses destinos principais. Há uns anos atrás, eu tive a sorte de poder participar e criar um departamento numa empresa aqui de São Paulo, e essa empresa, em 4 anos e meio, nós saímos do zero. Era uma empresa para fazer o receptivo, um departamento para isso, para trazer o propósito da minha função era criar um departamento receptivo. Sim. Nós saímos totalmente do zero e fomos a $500 milhão em 4 anos, trazendo turistas estrangeiros de todas as partes do mundo e mostrando não só os 3 principais ícones, mostrando o Brasil como um todo, porque a nossa proposta era mostrar outras coisas além do que todo mundo vê. Né? Sim. Isso no começo foi extremamente curioso, porque o pessoal do Rio de Janeiro, que concentra esse grupo de operadoras, olhava muito estranho para a gente, né? Sendo de São Paulo, o que alguém de São Paulo está fazendo aqui? Mas aos poucos a gente foi criando uma amizade, um relacionamento bastante interessante com eles.
e desenvolvemos até hoje, a gente mantém essa amizade e utilizamos muitos deles para fazer a receptividade lá no Rio de Janeiro. Afinal de contas, eles têm essa especialidade que é o Rio de Janeiro. Né? Então, o nosso propósito naquela época foi divulgar o Brasil como um todo e principalmente sair das principais atrações. Tem os Lençóis Maranhenses, é praia, mas é algo que pouca gente conhece. Ninguém conhece, não é? Nossa, no é Pará, uma coisa que... No Pará existe uma praia fantástica, né, que tem que ir no momento certo, que é Alter do Chão, que fica próximo de Santarém. Muitas pessoas não sabem, em Santarém tem também o rio Tapajós com o rio Amazonas, você tem a junção dos dois rios, da mesma coisa que você tem em Manaus, em frente, quando você tem o Solimões com o Rio Negro. Então, existem curiosidades muito interessantes para você ver em todo o Brasil e que, lamentavelmente, não é muito difundido. Então, você vê secretarias de turismo que dizem, e aí, o que eu faço se não existe a parceria com as operadoras? O que nós precisamos hoje é mais de capacitação. Capacitação e interesse das grandes operadoras em não só mandar o turista brasileiro para fora. Porque o turista brasileiro vai, né? Mas as grandes operadoras têm condições de estar presente em grandes feiras ou mesmo com escritórios representativos em outros países regionais que sejam 2, 3 na Europa, não precisa ser em todo o país que tenha, para poder divulgar o que nós temos hoje no Brasil. Né? Tem muita coisa bonita e temos condições de receber. Precisamos sim um pouco mais de capacitação. E tu que fala um pouco do trabalho que você está desenvolvendo atualmente. Então, desde que eu retornei ao Brasil há 1 ano e meio, eu fui convidado para fazer uma consultoria que eu fiz o ano passado em um clube de viagens. Sim. 4 meses foi feito o desenvolvimento deste clube de viagens e hoje, recentemente eu fui convidado novamente para ser consultor de mais um outro grupo que hoje, nesta quinta-feira, dia 16, estamos lançando uma propriedade em Bariloche, mas com uma marca de hotel brasileiro. Nossa, né? olha que Então maravilha. está sendo construída uma unidade com mais de 500 apartamentos de frente para o lago. A gente encerra mais esse bloco, mas dentro de poucos instantes a gente está voltando para o terceiro bloco.